família e comunidade, trabalho em Florianópolis, e hoje eu vou falar sobre as habilidades de comunicação na prática do médico de família, tentando abordar um pouco algumas estratégias práticas para facilitar essa relação, né, da relação médico-paciente. Esse tema da comunicação clínica é um tema que vem sendo, né, muito recomendado por consensos nacionais e internacionais como realmente um currículo de comunicação, né, para ser trabalhado em todos os níveis de formação, tanto na graduação, como pós-graduação e como educação permanente. Então hoje ela é vista como realmente uma ferramenta, um instrumento de todos os profissionais de saúde, essencial ao médico, né, como ali, né, tem ali como a nossa maletinha médica, em que a gente tem o estetoscópio, as outras coisas, que seja também instrumentos que a gente carrega no dia a dia, que a gente usa com segurança, né. E a comunicação tem diferença, né? Você já deve ter percebido entre a atenção primária e o hospital. Claro que não quer dizer que uma é melhor que a outra, porque a situação é diferente. No hospital, vocês sabem, a pessoa, né, tá lá internada, ninguém vai perguntar para ela se ela quer tomar um medicamento ou se ela vai fazer tal exame. Simplesmente em determinado horário vai alguém lá, leva para fazer tomografia, a técnica vai lá, aplica a injeção, leva o comprimido. Né? Geralmente são situações mais graves, que a pessoa, de certa forma, né, delega esse cuidado mais fácil à equipe. E na atenção primária vocês sabem que não é assim. A gente que está lá todo dia, né, trabalhando no centro de saúde, sabe que as pessoas só vão tomar o medicamento se elas quiserem, vão fazer o exame se elas quiserem, né? E o tratamento às vezes não é tão simples como tomar um antibiótico ou fazer uma determinada cirurgia. Envolve, né, como os problemas são doenças crônico-degenerativas, envolve muito mudança de estilo de vida, que é uma coisa que envolve uma postura ativa da pessoa, né, e que é bem difícil. Isso tudo é chamado de tecnologia, que a gente chama de tecnologia leve, em contraposição com a tecnologia dura, que seria a tecnologia dos equipamentos, né, ressonância, enfim, a gente chama isso de tecnologia leve, que seria a tecnologia dos relacionamentos, que a gente às vezes aprende pouco na nossa formação, mas que a gente precisa incorporar, e eu vou tentar apresentar um pouco algumas ferramentas dessa tecnologia. Né, tentar trazer um pouco os estudos que existem hoje sobre isso, e os estudos que eles falam, que, né, muitas coisas que eu vou comentar aqui, né, provavelmente a gente já sabe o que tem que fazer, enfim, parecem algumas coisas até bem básicas, mas o que os estudos mostram, na verdade, é que essas habilidades, com o tempo, elas não estão assim, sempre sendo mantidas, a gente está refletindo sobre elas, a gente tende a perder e tende a esquecer, né. Então trazendo um pouco dos estudos, né, essa imagem trago um pouco para refletir, que os estudos mostram que, né, entre o médico e o paciente, né, tem o que eles chamam de diálogo de surdos, que os dois falam, mas não se ouvem. Então, a partir disso, né, foram feitas várias pesquisas para ver, né, o que estava acontecendo, porque tem cada vez aumentado mais processos, reclamações, né, voltando na imagem, vocês sabem que um dos principais problemas de reclamação, pelo menos dentro do CRM, por queixas, processos médicos, não é tanto por erro técnico, sim problemas de comunicação. Então, às vezes, o profissional fez uma abordagem, né, equivocada, que pode acontecer, passou um medicamento errado, enfim, mas se uma boa relação, aquilo não vai levar adiante. E, por outro lado, às vezes o médico fez tudo correto, mas teve algum probleminha ali de comunicação e aquilo acaba levando processo, ouvidoria. Então eles começaram a entender, né? Claro que não é só por isso que a gente tem que ter uma boa comunicação, mas é a partir daí que muitas pesquisas começaram a tentar investigar o que acontece, por que alguns profissionais têm tantas reclamações, outros não, o que acontece. Então eu vou citar alguns estudos, né? Por exemplo, eles fizeram um estudo bem simples, que conversaram com as pessoas depois que elas saíam do consultório e perguntavam pro paciente: qual foi o teu principal motivo de consulta? Quais foram as suas queixas nessa consulta? E depois perguntavam pro médico: qual que foi o principal motivo de consulta desse paciente? Né? Qual que foram as principais queixas dele? E, surpreendentemente, eles viram que 54% das queixas dos pacientes não tinham sido detectadas pelos profissionais, né? E 50% não estavam de acordo qual era o principal motivo de consulta, né? Algo assim. E a gente sabe que isso também tem muito a ver com a adesão. 50% dos pacientes, em geral, não cumprem a adesão, né, do plano terapêutico, total ou parcialmente. E que também esses problemas de comunicação são muito associados com o erro médico. Inclusive, teve um estudo australiano grande que eles fizeram retroativo com problemas que levaram de erro médico, que levaram a óbito, né, que seria uma situação mais grave.
E eles viram que em todos os casos havia algum problema de comunicação, ou com a equipe, ou com o paciente, né? Então, cada vez mais evidências mostrando a importância da gente aprofundar esse tema. Aqui, nesse slide, trago um pouquinho mais também sobre esses estudos que eles fizeram. Eles fizeram, por exemplo, filmando 1000 consultas médicas, né, e analisando depois o que aconteceu. Quem são esses profissionais que têm menos reclamações? O que eles fazem de diferente dos outros? Eles viram que eram os profissionais que orientavam melhor os pacientes, que utilizavam humor, que escutavam mais. Né? O humor é uma coisa que a gente não aprende muito uma habilidade que a gente não aprende muito na nossa formação, mas que às vezes é um recurso interessante. Então eram os profissionais que eles facilitavam mais para o paciente falar. E eles viram então que esses profissionais eles tinham os pacientes que apresentavam melhores resultados de saúde, né? Em termos de coeficientes, de qualidade. Enfim, viram então que os pacientes desses profissionais eram pacientes que acabavam utilizando menos serviço de saúde, né? Não eram tanto aqueles hiperutilizadores que a gente conhece, que estão sempre na unidade. Tinham melhor adesão do tratamento, redução de preocupações, melhora da saúde mental, redução de sintomas. Até aqui vou comentar um estudo interessante, bem simples, que eles fizeram com pacientes com dor de garganta, por exemplo. Foram com 700 pacientes, eles analisaram em 2 grupos. Um grupo, os médicos perguntavam qual era a preocupação da pessoa sobre aquela dor de garganta. E no outro grupo, isso não era abordado. E depois, os tratamentos eram o mesmo, independente, né, conforme a indicação. E foram acompanhando. E o que eles viram muito interessante é que no grupo em que foi abordado qual era a preocupação dos pacientes sobre essa dor de garganta, esses pacientes tiveram uma redução dos sintomas, eles tiveram uma melhora mais rápida do que o grupo em que não foi abordado. É muito interessante isso, que mostra que... Por quê, né? O que acontece é que essa pessoa, às vezes, por uma gripe, não vai por causa da gripe, vai porque seja com medo que seja uma pneumonia, medo que seja uma gripe A. E a partir do medo que aquela dor de garganta seja um câncer de garganta, enfim. E a partir do momento que a pessoa fica mais tranquila, né, tira essa preocupação, ela acaba também percebendo menos os seus sintomas, ficando mais tranquila, né. Então tá comprovado também que melhora a recuperação de problemas recorrentes. E foi visto também que isso traz benefícios para os próprios profissionais também, não só para os pacientes. Viram que esses profissionais que fazem tudo isso que eu comentei são profissionais, né, ou seja, que têm uma melhor habilidade de comunicação, conseguem ter informações com mais facilidade e qualidade, conseguem um diagnóstico mais preciso, têm melhores resultados de tratamento, se sentem mais seguros, cometem menos erros clínicos, acabam tendo melhores relações de trabalho em equipe, né, conseguem comunicar melhor com a sua equipe. E viram, né, que é uma coisa, acho que importante, muito importante para a gente que trabalha, né, na saúde, viram que esses profissionais se sentiam mais satisfeitos no seu trabalho. Então, viram que tinha relação, inclusive, atuando com prevenção do burnout. Não sei se vocês sabem que é o estresse, a estafa do profissional de saúde, né, pelo trabalho. Enfim, então, aí uma coisa que é bem importante para a nossa qualidade de vida profissional, né. Bom, esse slide fala um pouco uma metáfora que eu acho bem interessante do iceberg, né. O que é? O iceberg é aquilo que a gente só vê uma parte, né, geralmente 10% que está para fora, o resto está submerso. E o que acontece? Se a gente não sabe disso, o barco acaba afundando. Qual que é a analogia que a gente faz com isso, né? O que acontece? Que, às vezes, na abordagem tradicional, é como se a gente estivesse ali vendo só a ponta do iceberg, né? Aquela dor de cabeça, por exemplo. A gente fica ali só dando analgésico, não melhora, pede exame, não melhora, vai pro neurologista, faz tudo quanto é exame, não melhora. E o que está acontecendo, né? A gente parece que fica ali, não consegue ver né? Não consegue ampliar. Aí o que se propõe, então? A gente propõe uma abordagem, fugindo um pouco da abordagem tradicional, que a gente chama de abordagem centrada na pessoa, em contraposição à abordagem centrada no doente, né? Na doença, de tentar abordar todo esse iceberg. Né, tudo que está por baixo, o que está por trás daquela dor de cabeça, às vezes, né, que aquilo tem relação com o trabalho dela, com onde ela mora, com as relações. É claro que não quer dizer que a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Não é isso. Mas que é importante que a gente consiga levar em consideração isso, abordar e conseguir, inclusive, mostrar para a pessoa como essa dor de cabeça tem relação com isso. E assim a gente vai poder ajudar melhor ela, né? Então, eu tenho vários instrumentos, né, sobre isso, de como a gente fazer essa abordagem diferente, como a gente tentar melhorar a nossa habilidade de comunicação.
Esse é um exemplo, não sei se está dando para ler bem ali, é um guia que é usado internacionalmente, se chama Calgary Cambridge Guide. Se vocês colocarem no Google só isso, Calgary Cambridge Guide, como está ali, vocês não conseguem baixar o PDF. Então ele é a recomendação para uma entrevista médica, né? Tudo que deveria ter. Ele é bem longo, tem 72 itens. É claro que a gente não tem como a gente fazer não vai fazer todos os itens sempre, né, em todas as consultas, mas que a gente possa estar se autoavaliando. É interessante vocês pegarem e se aplicarem, né? Será que eu faço tudo isso? Ele é dividido por por fases da entrevista, né? Início, obtenção de informações, fechamento, e eu vou então estar falando baseado bastante nele, em outras referências, mas vou usar essa divisão de fases da entrevista clínica. Tá? Eu recomendo bastante que, se vocês puderem, dar uma olhadinha nesse guia. Bom, então começando pelo início, né? O que ele recomenda? Vou tentar trazer um pouco para vocês que esses estudos recomendam, que sabem que ajuda, que facilita fazer uma entrevista mais organizada, a gente conseguir obter melhores as informações e ter uma melhor comunicação. Bom, eu recomendo que você faça já antes mesmo de chamar o paciente, que faça uma revisão, né? Revisão do prontuário, já para ter uma ideia, né? E revisão, inclusive, das nossas próprias emoções. Como é que eu tô? Tem dias que a gente não tá bem, né? A gente tá sempre bem sempre, mas, né, isso também não pode estar interferindo na nossa consulta. Então, às vezes, a gente tentar criar próprias alternativas, né, de ver, se eu não estou bem, vou tomar uma água, fazer alguma coisa, mas tá pensando e tá se refletindo sobre isso. A cordialidade é básico de qualquer relacionamento. Existem alguns marcadores que eles chamam, né, que é o contato visual, para a gente estar refletindo, né, quantos por cento será que a gente passa do tempo da consulta olhando para a tela do computador ou para o papel, ao invés de estar olhando para a pessoa, né? Nessas filmagens de consulta, eles olham analisaram que é muito pouco tempo. Então, para a gente estar refletindo, né? Cumprimento, né? Sempre importante. Acho que não tem uma maneira correta. Tem sempre que dar a mão, tem que, né, abraçar, enfim. Alguma maneira que a pessoa se sinta que está sendo cumprimentada, que está dando atenção, né? Tentar chamar sempre pelo nome, né? Ao invés de mãezinha, enfim, coisas que às vezes são um pouco pejorativas, né? E infantilizam, né? Às vezes vozinha e tal. O sorriso, também um marcador de cordialidade importante. É claro que é sempre melhor a gente estar conversando com alguém que está sorrindo, né? Não é obrigado a sorrir o tempo todo, mas talvez a gente refletir quanto será que eu sorrio na consulta, né? Porque tem esse autor Borré fala da lei do eco emocional, que a gente vê essa teoria do neurônio espelho, enfim, aqui a gente sabe que se a gente sorrir, se a gente está falando com alguém sorrir, a gente tende a sorrir também. Se a gente está falando com alguém com hostilidade, a gente tende a responder com hostilidade. Então, isso, né, tanto o médico com o paciente com o médico. Se vem um paciente também sorridente, tende a sorrir mais. O paciente está um pouco mais, né, baixo astral ali e tal. Se a gente começa também a colocar um pouco mais de sorriso ali, talvez ele comece a sorrir também. Enfim, algo para a gente refletir, né? Outra habilidade importante que é a escutativa. E aqui ele traz vários estudos que mostram a importância do primeiro minuto, que às vezes a gente não dá muita bola, né? Mas o primeiro minuto é um minuto-chave da consulta, que é desde que a gente chama, e a pessoa ali está vendo o quanto que você está mostrando atenção para ela, como que você está chamando, como que você está entrando, e muitas vezes ali naquele momento ela vai decidir quanto ela vai sentir à vontade, quanto que ela vai conseguir falar ou não. Você sabe que tem coisas muito difíceis às vezes para falar numa consulta, né? E, bom, nessas gravações eles ficaram observando também quanto tempo que os médicos interrompiam os seus pacientes, né? Vocês talvez tenham já ouvido falar. Mas as pesquisas mostram que os profissionais de saúde, né, principalmente os médicos, interrompem os pacientes em torno de 15 a 20, 25 segundos que eles começam a falar, né? Então é um tempo muito curto, né? A gente realmente é muito pouquinho. E então é o que a gente chama de reatividade, né? Quem que não tem um amigo que às vezes está contando uma história e ele não te deixa contar a história, fica sempre te interrompendo? A gente sempre conhece alguém assim. Mas a gente fazer isso com um profissional é complicado, né? É o que a gente chama de profissionais de alta reatividade, que interrompe muito. O que eles viram nesses estudos? Que os profissionais que não interrompiam, que deixavam o paciente falar, o paciente geralmente vai falar em torno de 2 minutos, né? Depois acaba parando. É claro que sempre tem os que fogem, né, da regra e parece que vai ficar falando a vida toda, mas a grande maioria a gente pode ficar tranquilo que eles vão falar em torno de 2 minutos. E nesses 2 minutos eles vão falar o que é o mais importante, vão falar as preocupações, vão falar coisas que às vezes a gente pode ficar fazendo muitas perguntas fechadas depois e não vai conseguir tirar essa informação que, se a gente deixar falar no começo, vai vir. Então, assim, é muito recomendável que você deixe a pessoa falar por pelo menos 2 minutos inicialmente,
que largue, não fique tanto no computador, nem para os papéis, e nem isso que a pessoa chama, que mostre que você está ali para ela, que está dando atenção para ela naquele momento, né, nesse início. Cuidar com etiquetas, né, a gente é muito rápido em etiquetar as pessoas, às vezes, aquela ali que só quer um atestado, ela que vem com aquela dor das costas de novo, e às vezes isso pode atrapalhar na consulta. Né, às vezes escutar nos dói, tem um capítulo que fala quando escutar nos dói, porque realmente às vezes dói mesmo, porque são coisas que é difícil, e a gente tentar pensar, quando a gente está querendo interromper muito, é porque às vezes aquilo tá difícil a gente ouvir. Por que será que tá difícil? Né, a gente refletir, porque às vezes lembram coisas nossas, lembram situações que a gente não se sente bem, né? Por exemplo, se eu tenho um pai autoritário, vou ter uma tendência maior de ter dificuldade de lidar com pacientes autoritários, enfim, esse tipo de coisa, só para trazer para reflexão. Tem outra coisa em relação ao silêncio funcional e disfuncional. Silêncio seria a situação em que nem o médico nem o paciente fala, não é só ouvir. É momentos que há silêncio na consulta. E a gente tem uma tendência de achar que isso é errado, que a gente tem que falar alguma coisa, né? Mas às vezes pode ser muito terapêutico em momentos, principalmente de alta emotividade, como o paciente que chora. Às vezes não tem problema, não precisa falar nada, você pode ficar em silêncio. O silêncio pode ser bom, não silêncio que nada está acontecendo, é um silêncio que a pessoa está refletindo, ela está elaborando as emoções, né? Sempre lembrando que a nossa escuta sempre tem algum objetivo, não é só uma escuta social, como uma vizinha que vem contar, né, esses problemas, a gente tem que estar sempre tem um objetivo dessa escuta. O que se recomenda bastante na exploração das intenções da consulta, abordar o que a gente chama de agenda do paciente. Por que ele está vindo na consulta? Qual que é o real motivo dele? Né? Muitas vezes tem a agenda oculta, vocês já ouviram falar desse termo, que são aquelas coisas que são difíceis de falar. A pessoa vem para falar de um problema de dificuldade relacionado ao sexo, um medo, enfim, elas não conseguem falar, e tem vergonha, acha que é difícil, e fica daí trazendo outras coisas, e você, qual será que é aquela, né? Mas qual que é o real motivo? A gente tem que sempre tentar abordar qual é a agenda oculta dos pacientes, e uma pergunta que ajuda muito é isso: qual é o seu medo, quais são as preocupações, e cuidar pra gente não ficar muito na agenda do médico. Às vezes a pessoa vai lá por um motivo, sei lá, unha encravada, e a gente tá um pouquinho da pressão alta, e fica um tempão ali falando da importância de tirar o sal e tal, e ela sai com a unha encravada. Ou seja, ficou muito na agenda do médico e não conseguiu abordar a agenda do paciente. Esse geralmente é um dos motivos de tempo de consulta prolongado, que fica muito na agenda do médico e não na agenda do paciente. Outra coisa que se recomenda muito é que se chama prevenção de demandas aditivas, que é assim, a pessoa começou a falar, estou com dor de cabeça. Antes de entrar na dor de cabeça, é importante perguntar: mais alguma coisa? Dor de garganta. Mais alguma coisa? Vem dor nas costas. Mais alguma coisa? Primeiro, então, você vai saturar todas as queixas, não precisa ter medo. Você vai falar, a gente vai ficar falando 20 queixas. É melhor saber as 20 queixas no começo do que no final da consulta. Por quê? Não sei se já ouviram falar do sinal da maçaneta, que é o que está ali na foto, que é aquela paciente que a hora que está indo embora, coloca a mão na porta e fala: só mais um pouquinho. Né? Tem mais uma coisinha. Geralmente é só uma coisinha, né? Realmente era o que a pessoa estava querendo falar e ela não se sentiu à vontade a consulta toda. E ali é a última chance que ela tem, que ela tá ali com a mão na porta e fala: não, mas eu vou falar. Né? Geralmente às vezes chora, aquela consulta que já fechou o prontuário tem que abrir tudo de novo e que se prolonga. Né? Então, porque vai vir de alguma forma essa preocupação, vai vir durante o exame físico, em algum momento vai vir. Você sabendo antes, você tem condições de negociar, né? Se apareceram 10 queixas, olha, dona Maria, tem bastante coisa para hoje, né? Acho que não vai dar pra gente falar de tudo. O que tá mais te incomodando? A gente pode então falar sobre hoje a dor de cabeça e a dor de garganta, e semana que vem a senhora volta pra gente falar dessa dor no pé. Enfim, dá pra tentar negociar um pouco mais. Isso, experimentem fazer, que ajuda bastante, ajuda a organizar a consulta. Vocês conseguem ter um maior domínio da consulta, do tempo, ajuda bastante. Importante também a questão das perguntas abertas e fechadas. A gente tem uma tendência muito grande de estar fechando, né? Sem pergunta fechada, o que é? São perguntas que a pessoa vai responder coisas assim, não, ou onde é a dor, tá com febre, já acaba induzindo muito, né? E o ideal é sempre começar com perguntas abertas. Me conta sobre essa dor, me fala sobre, né, o que tu está sentindo. E por que isso? Porque também está comprovado que você, fazendo perguntas fechadas, você vai ter respostas, mas não necessariamente respostas confiáveis, né? Por exemplo, você pergunta: tá tomando captopril 2 vezes ao dia? Qual que é a tendência a pessoa responder? Sim, né? O paciente tende a responder o que for mais fácil. Qual que seria a melhor maneira de abordar sobre medicação? Me fala como que a senhora está tomando os medicamentos, né? Me conta como que está tomando a medicação. Então porque se a pessoa fala assim, e daí? Você perguntou, teve uma resposta, mas a resposta é confiável?
A gente não sabe, tá tomando medicamento mesmo? Não tá? Então, você vai fazer uma pergunta aberta, você vai conseguir coletar dados muito mais confiáveis. Porque a pessoa é obrigada a ela dizer como tá. E tudo que ela mesma vai trazer é mais confiável, né? Então, tentar sempre abordar quais são as ideias do paciente, as expectativas, né? Mas do que eu posso te ajudar hoje, assim? Qual que era a tua expectativa, né, dessa consulta? O que tu acha que eu posso te ajudar em tudo isso que está acontecendo? Sempre perguntar o que te preocupa. Dentro da exploração do motivo, algumas coisas podem ajudar pacientes confusos, né? Tentar clarificar, fazer resumo é uma habilidade, né? Uma estratégia também bem importante. Olha, parece que o senhor está preocupado com essa dor nas costas e medo que seja parecido com o que sofreu seu pai quando teve que operar, certo? Então, assim, na verdade ele não falou isso, é o que você percebeu, mas você joga e devolve para ele. Ele fala, olha, é isso mesmo. Então você ajuda a promover insights, né? Para as pessoas perceber as coisas. Então, assim, você pode fazer isso de perceber, né? A gente pergunta, tá tudo bem, mas você vê que não tá, você pode jogar, olha, parece que o senhor tá triste, né? Eu percebo que o senhor tá triste hoje, então você sinalizar o que você tá vendo também. Isso é uma técnica que ajuda bastante. Então, a gente não se comunica só verbalmente, né? Eu queria comentar um pouco sobre a comunicação não verbal, que vários estudos falam que cerca de 70% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, que é pelo nosso tom de voz, pela maneira que estou mexendo a mão aqui, né? Como a gente, o olhar, enfim. E para que isso serve na nossa consulta, né? Isso pode ajudar a gente se perceber, porque quando, por exemplo, o paciente fala alguma coisa que a gente não quer entrar no assunto, a gente tem uma tendência a olhar para o computador, a mudar, né? Então, para a gente perceber por que será que a gente não quer falar sobre isso, perceber as nossas emoções, que a gente, né, se expressa corporalmente, e também do paciente, né? Os pacientes, geralmente, quando ficam nervosos com o assunto, né, pode ter tics, muda o tom de voz. A gente percebeu o nosso tom de voz na consulta, às vezes tem profissionais excelentes, mas que tem um tom de voz que não passa segurança, e às vezes pode interferir na adesão ao tratamento, né, do paciente não confiar. Então, como será que é o nosso tom de voz? Já pararam para pensar? Às vezes é difícil, né, a gente ver, às vezes é interessante filmar uma consulta, ou pedir para um colega uma opinião, enfim. Né, e ver isso, ter talvez dicas de assuntos que estão difíceis do paciente falar, que a gente precisa facilitar, né? Precisa perguntar, o senhor bebe? Ele coça a orelha, olha para o lado, né? Um pouco. Enfim, são talvez dicas que está difícil dele falar sobre isso, né? E, então são coisas para a gente tentar facilitar para o paciente. Outra habilidade muito importante é a empatia, né? Genericamente a gente ouve falar empatia é saber se colocar no lugar do outro. Na verdade, um pouquinho mais que isso. É a gente conseguir entender, né, como é que o paciente está se sentindo, o sofrimento dele, conseguir passar isso para ele, para que ele perceba também que você percebeu isso, né? Que não é tão simples. Então, a partir disso, tentar validar essa emoção, mostrar que você compreendeu, né, as razões da emoção do paciente. Tem um estudo bem interessante, se vocês quiserem baixar, que se chama, está ali em inglês, né, traduzindo seria o diabo, o demônio, está no 3º ano. Foi um estudo que foi feito em uma escola americana na Filadélfia, entrevistando todos os alunos de medicina do 1º ao último ano. E bem surpreendente, eles aplicaram então escalas de empatia e viram que essas escalas de empatia caem drasticamente no 3º ano. Ou seja, a gente entra na faculdade sabendo fazer empatia de alguma forma, né, com os scores de autoempatia, e alguma coisa acontece na nossa formação que a gente vai perdendo essa capacidade. E eles usavam também os scores de cinismo e viram que aumenta o score de cinismo também, ao mesmo tempo que cai a de empatia, aumenta de cinismo. Então, assim, um pouco para a gente refletir, né, o que será que acontece né, que a gente vai... eu abordo esse tema com os alunos de medicina, enfim, congressos, e eles me dizem que tem muito a ver com o que a gente chama também do currículo oculto, que aí você começa a ver os outros profissionais que são frios, que dizem que não se importa, não precisa se importar tanto com o paciente, enfim, então para a gente refletir alguma coisa que a gente vai perdendo aí no caminho, né, e que interfere muito no benefício do tratamento do paciente, que é isso que todo mundo quer, né. Bom, indo um pouco já para a parte depois do plano, né? Não sei se vocês costumam usar o SWOT, mas geralmente a gente usa, né? Que é o subjetivo, objetivo. Entrando um pouco agora no A, que seria análise, depois que a gente fez o exame físico, a gente vai explicar para o paciente como é que ele está se sentindo, né? Explicar o diagnóstico, o plano. Importante sempre evitar a linguagem científica, sem querer a gente tende a falar, às vezes, a gente não aprende na faculdade a como explicar as coisas de uma maneira não médica, não no nosso dialeto, digamos, né? De não usar a linguagem científica. E é difícil explicar, às vezes. Realmente a gente não está preparado para isso.
E o paciente não entende, né? Então, assim, uma coisa que facilita, ó, comprovar se ele compreendeu o que você, as informações que você explicou, né? Uma maneira, por exemplo, dona Maria, hoje falamos de várias coisas, me diga a sua maneira, o que fará teu próximo atendimento? De repente vai ver que ela não entendeu nada do que você explicou, né? Tentar sempre usar um material educativo, por exemplo, imagem. A gente sabe que a gente capta melhor a imagem, além de estar só ouvindo, de estar vendo também, né? Hoje em dia, com computador, internet, enfim, o que tiver os CDs, você pode estar mostrando o corpo, mas as pessoas nem sabem como funciona seu corpo. Então, assim, tenta mostrar sempre que possível alguma imagem do que está acontecendo, o ombro ali, o que é, o tendão, enfim, no abdômen você não tem a menor ideia direito dos seus órgãos, né? Então isso ajuda bastante. Procurar sempre fazer uma decisão compartilhada, né? O que é isso? Bom, a gente tem basicamente 3 modelos de relação médico-paciente. Paternalista, né? Que é aquela como o pai que decide pelo filho, porque o filho não tem condições de decidir, né? E como já foi muito tempo usado. Eu acredito que a maioria dos profissionais não tem mais esse modelo, mas tem talvez um modelo informativo, que informa para a pessoa, né? Enfim, informa, mas decide o que vai fazer no final. E o compartilhado é você informar e tentar fazer ela participar da decisão junto contigo. Tentar decidir junto. Então, baseado nisso que eu te falei, o que você acha que é melhor? Né? Vou dar alguns exemplos. Tentar acordar e negociar prioridades e planos. Então, o que a senhora acha de... A gente sempre tem alguma opção de tratamento, né? Qual que precisa dar um analgésico, por exemplo, que faz toda a consulta, né? Por motivo de dor a gente acaba dando. A senhora perguntar, pelo menos, se tem um analgésico de preferência. A gente pode dar opção, nem que seja entre o paracetamol e a dipirona, mas a gente pode dar alguma opção. Tem gente que não gosta do paracetamol, que gosta de dipirona. E a maioria dos médicos nem perguntam. Então eu vou te passar tal medicamento, enfim, né? O que acontece? A pessoa não vai seguir. Os estudos mostram que se a pessoa sente que ela está participando do tratamento, ela tende a cumprir mais, né? Então, o que a senhora acha de a gente então fazer tal exame, a senhora voltar em tanto tempo, e a gente fazer, se não melhorar, a gente vai fazer tal coisa, explicar e perguntar o que ela acha. Sempre, claro, baseado no princípio ético de respeito à autonomia, que a pessoa também tem a decisão de se ela quer cumprir né, a sua proposta de plano terapêutico ou não. Né, a gente vê que tem alguns profissionais que ficam bravos se o paciente não cumpre o seu plano, né? E isso acaba não ajudando muito, né? Às vezes acaba só levando um conflito, o paciente muda de profissional e o problema continua. Então, assim, não existe, na verdade, né, aquela coisa de uma receita de bolo, o que tem que fazer, mas sim, tem estudos que tem algumas recomendações que a gente sabe que ajudam, né? Por exemplo, isso que eu estava falando, seguir as fases do SWAP, que é, primeiro, tá na fase já coletando as informações, vai depois para o exame físico, explica o diagnóstico e depois o plano. Às vezes, a pessoa está falando que não está se alimentando bem, já tem uma tendência de, na fase de coleta de informações, já ficar dando recomendações, né? Então a senhora devia já começar a caminhar, a senhora deveria fazer não sei o quê. Assim, tá mostrado que o ideal é você segurar a ansiedade e deixar as recomendações realmente para o final. As recomendações fazem parte do plano, né? Inclusive a pessoa vai pensar, poxa, ele nem me examinou, nem me explicou direito o que eu tenho, já está dizendo o que eu tenho que fazer. Né? Você, inclusive, vai confiar mais em você se você primeiro fizer o exame físico, depois explicar e depois der as recomendações. Né? Respeitar essas fases da consulta. Evitar dar certezas prematuras. Né? Às vezes a gente quer dar uma resposta, acaba falando, tá tudo bem, não se preocupe que vai dar tudo certo. Né? Às vezes dando mesmo uma notícia difícil, que seria ainda um dos tópicos da habilidade de comunicação, né? Um grau crescente de complexidade. Um dos temas é comunicação de notícias difíceis. Depois talvez a gente possa fazer uma web só sobre isso. Mas a gente tem, nesse momento, tem uma tendência de fica tranquilo, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, você não pode dizer que tá tudo bem, a gente não sabe se vai ficar tudo bem, né? Então cuidar, que a gente às vezes quer falar alguma coisa e pra gente sentir melhor, o paciente se sentir melhor, mas não ajuda, é ruim. Se sabe que as recomendações personalizadas, né, ao invés de generalizadas, o paciente tende a cumprir mais, se ele sabe que está fazendo o plano para ele, não é para todo mundo, é para ele, baseado, né, mas que hora que você vai dormir, que hora você acorda, vamos dizer, por que você não faz assim, onde você trabalha, onde você mora, enfim, tentar fazer baseado na vida dele, a recomendação, tem muito mais chance de ele seguir. Importante a gente ter flexibilidade, né, nesse momento dos acordos, das negociações, mas ao mesmo tempo assertividade, que é uma outra habilidade, que é você conseguir comunicar de uma maneira, né, com segurança, né, sem ser impositivo, mas também sem demonstrar insegurança. Teve um pouco com dizer não sem se sentir culpado também, que às vezes é uma dificuldade
que a gente tem na prática, e às vezes a gente fica achando daí que o problema é a equipe, o problema é o trabalho, o problema é o sistema, e você muda de local de trabalho, muda de cidade, pode mudar de mundo, que o problema continua, porque às vezes é como a gente lida com ele, né? Então, também é uma habilidade de comunicação importante, assertividade. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, tem muita literatura sobre isso. Ainda no final, é importante sempre lembrar de perguntar. Ficou alguma dúvida? Né? Uma coisinha tão simples, mas sempre importante estar perguntando, e geralmente a gente acaba esquecendo. E tudo isso tem a ver com o vínculo, lembrar que na atenção primária, né, a gente não precisa decidir as coisas ali, naquela primeira consulta, que a gente tem um vínculo, que tem um acompanhamento. Se não melhorar, a senhora vai voltar, né, vamos estar te acompanhando. Isso faz bastante diferença também. Questão do estilo emocional. Existem basicamente 2 tipos de estilo emocional, né, o reativo e o proativo. Reativo são aquelas pessoas que reagem como ela recebeu o estímulo, né? Alguém está sendo grosseiro com ela, imediatamente é grosseira também, né? E se a pessoa trata bem, ela trata bem, mas assim, é muito automática a reação, assim, né? Alguém está falando alto, mas começa a falar alto também. Isso a gente, como profissional de saúde, é bem complicado, assim, não é, né, não é recomendável que a gente tenha esse tipo de estilo emocional na consulta. A gente tem que tentar procurar ter um estilo proativo, tentar reconduzir, mostrar novos caminhos, enfim, buscar estratégias, não talvez, né, esse seria talvez um outro tema, mas em questões de conflitos, enfim, não entrar direto na discussão, mas tentar reconduzir. O paciente está na sala de espera reclamando que está atrasado, por exemplo, não adianta ficar discutindo ali, tá, olha, isso vai ser atendido provavelmente em tanto tempo, pode guardar, tem mais tantos pacientes, enfim, reconduz, né, ao mesmo tempo mantendo, assim, com tudo isso que eu falei, uma distância terapêutica, que tem a ver com isso, não reagir de maneira imediata, nos dá oportunidade para pensar e de reconhecer nossas emoções. Poderia responder de outra maneira, né, tentar então elaborar, redefinir e reenquadrar uma outra forma. Bom, isso tem a ver com, né, nossa autopercepção, tentar observar a si mesmo, tentar identificar situações que nos irritam e por quê, nossas zonas de irritabilidade, né? Por que às vezes tem um paciente que irrita tanto um profissional e não irrita outro? Porque, como eu tinha comentado antes, tem a ver com transferência contra transferências, coisas que tem a ver com a nossa forma de ser, coisas que a gente já viveu. Então, a ideia é tentar fazer o melhor uso dessa relação médico-paciente, com tudo isso que eu falei, nessa autopercepção. Às vezes o vídeo é uma coisa que ajuda muito a gente se perceber. A gente só se assistindo em vídeo já cai muitas fichas, uma gravação de uma consulta, por exemplo, né? Então, né, gente, para finalização, tem essas possibilidades de aperfeiçoamento. Também foi feito estudos mostrando qual que é a melhor maneira de ensinar tudo isso que eu estou falando aqui, né? São coisas tão... Eles viram que a melhor maneira de se praticar, e a gente sabe que nos países europeus, e tem isso muito forte na formação toda e na pós-graduação, é a videogravação de consulta, é o padrão ouro, e o videogravação de consulta com feedback coletivo, que é, por exemplo, a técnica do PBI, do Problem Based Interview, vou falar um pouquinho ali pra frente, que a gente faz isso, né, grava uma consulta e discute com um grupo que vai dar um feedback de como a gente está em relação às habilidades de comunicação. Outra possibilidade são os grupos Balint, não sei se vocês conhecem, posso também estar comentando mais, que são grupos que discutem casos, são discussões de casos focados na relação médico-paciente, né, em várias universidades dos Estados Unidos, na Europa, isso está incorporado já na formação. Aqui no Brasil são poucas universidades ainda que tem. Ajuda a estar participando de redes de estudos, de pesquisa sobre o tema, trocas de experiências. Esse aqui é uma foto de um grupo de PBI que eu comentei, que a gente tem aqui em Florianópolis, pela Associação Catarinense de Medicina de Família. A gente faz geralmente na última semana do mês. E que a gente traz essa consulta e discute. Também quem tiver interesse pode entrar em contato comigo depois para participar. Quem puder estiver por Florianópolis, de repente no período e quiser participar. Bom, e eu encerro então com essa frase que eu gosto bastante, que fala que clínica como um instrumento musical que deve ser constantemente afinado para que faça boa música. Então, é um pouco isso, assim, que essas habilidades de comunicação, esses instrumentos, tecnologias leves, aí que sirvam para a gente tentar se afinar um pouquinho mais, porque às vezes a gente desafina sem querer, não é por mal, não é porque a gente não é bom profissional, mas que a gente acaba desafinando mesmo, e que a gente possa estar usando esses instrumentos para estar se afinando e fazendo boa música com os nossos pacientes. Então, trago aqui algumas referências principais que a gente usa dentro desse tema de habilidade de comunicação. É um tema que eu gosto bastante, que eu tive a oportunidade de estudar no mestrado, de aprofundar, de fazer algumas pesquisas, inclusive na Europa, enfim. E lá, que é um tema muito abordado, bem recomendado. Então, tem esse livro de entrevista clínica, que é um livro que foi traduzido em espanhol. Nova Consulta é um livro em inglês.
Medicina centrada na pessoa, que tem muito a ver com, né, que é a base de tudo. No livro do Tratado Novo de Medicina de Família e Comunidade também tem um capítulo que até eu tive a oportunidade de escrever junto com o autor da Entrevista Clínica, que aborda esse tema da relação clínica. Enfim, não recebo nada por nenhum desses livros, não estou fazendo propaganda realmente porque eu acho que são importantes, apesar de ter contribuído com alguns deles. Deixo meu e-mail, se alguém quiser que eu envie algum artigo, alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, fico à disposição. A gente tem um grupo de trabalho, né, um GT dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, chama GT de Comunicação e Saúde. Deixo aqui o endereço então do blog, lá vocês podem encontrar algumas referências, né, a ideia é que seja ali um pouco um ponto de encontro para a gente estar fazendo algumas discussões, estar divulgando os congressos, seminários. A gente fez o primeiro seminário de comunicação clínica, e daí que surjam outros. Ali vocês vão encontrar referências de grupos, enfim. E é isso, eu vou voltar aqui, não sei se vocês querem anotar do livro. Eu acho que era isso, então eu agradeço